Olá, estamos aqui pelo edital Funarte, Arte em Toda Parte. Estarei aqui apresentando 4 módulos da minha oficina de consciência corporal. Eu sou Paulo Mantuano, sou formado em expressão corporal e dança contemporânea desde 1989 pela Escola Angel Viana, atual Faculdade Angel Viana. E com a influência dos professores de lá, acabei fazendo fisioterapia, me formei em fisioterapia em 1992. Logo ali no finalzinho, terminando ainda a faculdade, eu trabalhei com José Alberto Prado Júnior, trabalhando com lesões de joelhos e coluna, enfim, foi um período muito interessante, além de ter trabalhado também com neurologia. Muito tempo passou, acabei mergulhando mais na questão da dança, dancei com a Débora Coker nos primórdios da companhia, me machuquei muito trabalhando com dança e acrobacia e tive que, através do meu próprio recurso, levantar material para recuperar de todas essas lesões que fatalmente aconteciam. Enfim, eu consegui, ao longo desses 30 anos de trabalho, de investigação e de pesquisa, chegar à conclusão, dentro de uma simplicidade, de recursos muito simples do uso para o corpo. São baseados em determinadas inteligências que devem ser reconhecidas cada vez mais. Ao invés da gente simplesmente pegar uma cultura ou um pensamento sobre o corpo, a gente tem que pensar sobre que inteligência, que natureza do movimento que nós já temos e, consequentemente, utilizar. Bom, todo esse trabalho que eu venho fazendo, toda a síntese desse trabalho que nós vamos estar trabalhando com vocês a partir de agora. Esse trabalho é resultado de uma investigação de cerca de 30 anos, desde quando eu comecei lá com a fisioterapia, na faculdade, fui monitor de anatomia, de histologia, enfim, sempre me aprofundei muito no estudo do funcionamento do corpo humano. Também trabalhei um pouco com a neurologia, enfim, de alguma forma eu sempre transitei bastante por essa investigação no que diz respeito ao aspecto motor e também do aparato do sistema nervoso. Bom, primeiramente gostaria de falar um pouco sobre a consciência. A consciência, ela se dá num determinado momento e ela pode constituir a experiência da memória. Ela pode constituir a memória através da experiência. É um aspecto bastante diferente. Bom, a respeito da consciência corporal, ela se dá num determinado momento. Ela é uma função da mente. E ela acontece a partir do momento em que nós utilizamos nossas capacidades perceptivas e, consequentemente, ajustamos isso dentro de uma noção de espaço-tempo. Por que é importante a consciência através do corpo? Existe dentro do nosso processo de aprendizado um processo que é uma retomada, é uma recuperação de determinados movimentos que são inatos. Por exemplo, nós podemos andar, engatinhar, nós podemos fazer uma série de movimentos que não nos foi ensinado. Simplesmente o nosso corpo, através de um conjunto de desafios, simplesmente o nosso corpo desperta aquele movimento, aquilo que o nosso corpo, consequentemente, tem como recurso de movimentação. Bom, uma boa parte desses recursos que nós temos para o movimento é estabelecido dentro de uma memória comportamental e procedimental. Por exemplo, nós aprendemos a andar de bicicleta. Alguém tem que nos ensinar. A gente não simplesmente pega uma bicicleta e sai andando, mesmo que haja um conjunto de estímulos, de fatores externos, nós não vamos andar a bicicleta de uma hora para outra. Algumas pessoas podem acabar, algumas crianças podem acabar apresentando esse tipo de situação, mas é muito pouco provável que isso aconteça na grande maioria. A bicicleta, uma vez aprendida, ela reúne um conjunto de informações em que você vai conseguir simplesmente chegar lá, pegar uma bicicleta depois de 20 anos, mas ela foi aprendida. Eu estou falando de movimentos também que ninguém nos ensinou. Tudo isso faz parte de um critério de organização dentro do nosso sistema, com um entendimento do que é mais básico, para que os movimentos complexos se atualizem e, consequentemente, a gente tenha maior eloquência para o movimento. A respeito da consciência ainda, nós temos a possibilidade de, uma vez que nós utilizamos determinados movimentos com uma certa tranquilidade, repetindo com essa qualidade da consciência, a gente vai fazer com que isso
enriqueça o nosso repertório para que nos momentos de eloquência, nos momentos de movimentos, a gente não tenha que se preocupar em relação a determinados usos e recursos das possibilidades de movimento. O que eu estou querendo dizer com isso é que se nós não trabalhamos com essa questão da consciência, se nós não percebemos essa possibilidade do trabalho com o corpo, é muito provável que a gente adquira maus hábitos, e que esses maus hábitos eles vão estar ali participando do nosso comportamento do cotidiano e, de alguma forma, afetando a qualidade do movimento ao longo da nossa vida, fazendo com que a gente perca a capacidade ao longo, né, da nossa longevidade. E também, além disso, pode acontecer problemas de lesões pelo fato de um aparato estar mal nutrido, né, das possibilidades de experiência. Ainda sobre a questão da consciência, é muito importante a gente entender que essa consciência ela vai nutrir. Né? Não adianta eu simplesmente aprender alguma coisa e não, de alguma forma, nutrir esse processo para uma atualização. É importante que a gente atualize. Nosso corpo ele se modifica ao longo da nossa vida. Então, assim, alguma coisa que a gente fazia de um jeito não serve mais desse jeito, a gente vai ter que ir aprendendo e, consequentemente, atualizando, né, o nosso aparato locomotor para que a gente se organize da forma mais comedida possível. Então, o que acontece? Durante o processo das aulas de consciência corporal, nós estamos justamente enriquecendo essa nossa memória para que nos movimentos mais simples do dia, né, para que a gente possa recorrer a uma qualidade melhor dessa movimentação. Isso, ao longo da nossa vida, pode diminuir lesões ou até fazer com que uma recuperação de uma lesão se dê de uma forma mais apropriada. Bom, dando início à oficina, né, eu gostaria de começar com a parte da respiração. É muito importante a gente destinar um determinado momento da nossa prática para o reconhecimento da respiração. Por quê? A respiração ela é tanto uma espécie de uma característica idiosincrática do nosso estado, né, num determinado momento. Vamos supor, se você estiver ansioso, a sua respiração vai estar provavelmente mais curta. Se nós estamos mais tranquilos, né, plenos, a nossa respiração ela se dá de uma forma mais suave e mais espaçada. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é direcionar a nossa organização mental para a respiração. A respiração ela é um processo natural do nosso corpo. Ninguém precisa aprender e tampouco a gente precisa ficar preocupado com a respiração. Ela se dá na justa medida da nossa necessidade. Né? Nós temos componentes no nosso sistema nervoso que justamente percebem a quantidade de oxigênio que a gente precisa de acordo com uma demanda qualquer, seja ela mental ou seja ela física. Muita gente acha que só o físico gasta energia. Não, o trabalho mental ele também é bastante dispendioso, ele também pode desorganizar todo o nosso processo respiratório também. O que eu sugiro então? A gente vai estar deitado, né? Vou estar mostrando aqui para você. Nós podemos estar, no primeiro momento, essa é a posição que nós utilizamos com mais frequência. Nós podemos estar, no primeiro momento, com as pernas estendidas, de modo a ficar mais tranquilos, mais soltos. Qual é o nosso propósito aqui? O nosso propósito é perceber a respiração natural. Eu não estou aqui imprimindo um ritmo para a minha respiração. Eu estou simplesmente observando a minha respiração. E uma vez que eu entenda o ritmo da minha respiração, eu vou começar a utilizar um pouco mais, eu vou incrementar, vou expandir a minha capacidade respiratória. Né? No caso, a ventilação, vou expandir a minha caixa torácica. Então, ocorre o primeiro momento da minha inspiração natural e eu aproveito isso para expandir mais ainda. Eu vou no máximo da minha parte torácica, sobretudo a parte superior. E vou simplesmente deixar o ar sair. Observe, eu não expulsei o ar. É simplesmente o fato de eu permitir que aquele investimento dos músculos que atuaram na inspiração, simplesmente que eles se liberem. Né? Então nós temos aqui uma expansão
e uma liberação desse ar. Vou dar um exemplo para vocês no sentido se eu estiver expulsando ar, por exemplo. Quando eu faço isso, já é uma respiração ativa. Eu não estou simplesmente liberando a musculatura, entende? Então, isso já é um processo outro que também vai fazer parte do nosso... Mas é importante que a gente desenvolva a consciência desse processo, dessa inspiração, desse processo inteligente da respiração. Depois, então, que nós já observamos umas 5, 6 vezes os nossos ciclos respiratórios, nós podemos mudar de posição. Essa posição aqui, ela já exige um pouco mais do nosso corpo, da nossa atenção, né? E, ao mesmo tempo, eu vou estar apoiando as mãos sobre as costelas inferiores, né? Então, desse modo, a parte anterior do nosso corpo. Desse modo, eu vou inspirar, percebendo não só com a minha mente, mas também a partir das minhas mãos. Então, procure ficar num lugar bem tranquilo para que você possa, isento também de respiração e isento de coisas, por exemplo, alguém te chamando, alguma coisa que te chame a atenção, pessoas rindo, enfim, tudo isso pode fazer com que você se desligue. É importante que você esteja num lugar tranquilo para justamente permitir que você entre em contato com esses processos. Às vezes, nós utilizamos o julgamento, pensando sobre o que é uma respiração certa ou errada. Isso não adianta, porque o nosso corpo determina o que é necessário e o que não é necessário. Na realidade, todo esse processo de trabalho envolve justamente aumentar a nossa capacidade de autorregulação. Tudo que envolve um aspecto biológico tem uma capacidade de autorregulação, né? Então, nós nos aproveitamos dessa capacidade, desse entendimento. Então, nós vamos agora também pensar sobre a expiração, sobre a expiração, no momento em que nós exalamos o ar. Então, você vai estar inspirando, você vai deixar o ar sair, e logo depois você vai expulsar. Nesse momento, eu sugiro fazer um freno labial para que nós tenhamos uma capacidade de manter uma constância da saída do ar, né? Um ar contínuo, uma saída contínua do ar. Então, mais uma vez, eu vou inspirar e aí eu entro na expiração ativa e vou até onde eu puder. Vocês vão perceber que, num primeiro momento, a nossa capacidade de expiração forçada, ela é limitada, e aos poucos, à medida em que a gente for expirando, isso vai melhorando. Uma série de organizações da nossa, não só na nossa caixa torácica, mas também da nossa caixa abdominal, muitas coisas vão estar acontecendo de pequenos reajustes. Perceba que eu estou ampliando a caixa torácica, que eu deixo o ar sair e que logo depois eu assopro. Uma outra possibilidade que eu posso fazer, vou mudar um pouco, a gente pode utilizar o imaginário para observar o afastamento das nossas duas metades, os nossos dois mídios, o lado direito e o esquerdo, assim como a parte superior e inferior, né? Como que eles se aproximam na expiração, né? Consequentemente, organizando tudo em torno de um centro que nós chamamos de core, ou núcleo, né? Eu vou mostrar no outro ângulo, em que eu posso ter essa dimensão de que eu estou afastando as duas metades e que logo depois eu junto. Nesse momento eu vou deixar a minha bacia completamente pesada no chão. Observem aqui que nós estamos trabalhando com dois conceitos, o conceito da respiração e o conceito do core. O entendimento do core é muito importante, porque muitas pessoas se preocupam muito com a função do abdômen. Enfim, na realidade o nosso core é que regula todo o nosso corpo, se articula a partir desse core. Muito mais do que o apoio do chão, nós utilizamos esse apoio do nosso centro para que a gente crie possibilidade de organização e, sobretudo, tensões no espaço, né? Quando a gente vai pegar um objeto e por aí vai. Bom, sendo assim, nós terminamos o primeiro módulo, né, onde nós falamos sobre a introdução e sobre a respiração e vamos para a segunda parte, o segundo módulo, falando sobre os exercícios básicos.